Desde que o ser humano pecou, ele foge da presença de Deus. Lá no Éden, aquele primeiro casal, quando pecou, ao ouvir a voz de Deus, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. E o ser humano tem feito isso por causa do seu pecado. Foge de Deus, se esconde da presença de Deus, porque não quer ser confrontado com o caráter de Deus. Porque quando somos confrontados com o caráter de Deus, também somos confrontados com a nossa própria situação, com nossas fragilidades, com nossos pecados. E as religiões foram criadas, em sua maioria, para isso, para acalmar a consciência do ser humano, para, de alguma forma, tranquilizar o ser humano, dizendo, não, está tudo bem comigo, não está tão ruim assim, eu tenho Deus na minha vida. É triste, às vezes, constatar pessoas fazendo coisas terríveis e dizendo, não, eu tenho Deus na minha vida. A que ponto pode chegar o ser humano? Atrocidades são cometidas em nome de Deus. Pessoas que estão tão longe de Deus e fazendo coisas terríveis em nome de Deus, porque acomodaram, suas consciências por meio de alguma religião. Mas é necessário que o ser humano pare de se esconder. Necessário que cada pessoa pare de se esconder atrás do que quer que seja. Tem gente que quer se esconder também atrás da indiferença. Tem gente que se esconde atrás da religião. Tem gente que se esconde atrás da indiferença. Tem gente que se esconde atrás da autossuficiência. Mas o ser humano precisa parar de se esconder e precisa realmente fazer o caminho inverso que fez quando pecou. Fazer o caminho inverso. O homem, quando pecou, fugiu de Deus. É preciso agora fazer o caminho inverso e buscar realmente a presença de Deus. E eu creio que se nós estamos aqui essa noite, se você está aqui essa noite, é porque você, de fato, quer buscar a presença de Deus. Você podia, nesse momento, estar fazendo muitas outras coisas. Você, nesse momento, podia estar passeando, podia estar em casa, descansando, vendo um filme, lendo um livro, podia estar com os amigos. Se você está aqui, eu creio que você veio aqui porque você quer realmente buscar a presença de Deus. E se você quer realmente buscar a presença de Deus, você sinceramente quer buscar a presença de Deus, Deus realmente vai atuar na sua vida. Como é que Deus atua na vida daquele que realmente busca a presença de Deus? Aquele que realmente quer fazer o caminho inverso, quer parar de se esconder de Deus e agora quer realmente buscar a presença de Deus, o que Deus faz na sua vida. Vamos ver aqui na palavra de Deus o que aconteceu na vida do profeta Isaías, quando ele foi buscar a presença de Deus. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com as 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não era um homem do povo. Isaías era da nobreza lá de Israel, da nobreza de Judá, lá de Jerusalém. Tanto que ele tinha livre acesso, lendo outros, não só o livro de Isaías, mas outros livros do Velho Testamento, nós vemos que ele tinha livre acesso até a presença do rei. E esse homem da nobreza, ele estava perturbado, porque ele relata e dá destaque não só como um referencial cronológico, mas eu creio que foi algo que impactou a vida dele, a morte do rei Uzias. Porque era um momento de crise política, de crise social lá, crise social, crise moral, lá em Jerusalém, lá no reino de Judá. E a morte daquele rei iria agravar ainda mais a situação política, social, moral, espiritual do povo. O fato é que Isaías foi procurar a presença de Deus, ele foi ao templo. Os israelitas achavam que Deus estava presente no templo. Com o avançar da revelação de Deus, nós já vemos no Novo Testamento que Deus está em toda parte. Deus é onipresente. Onde nós quisermos buscar a Deus, Ele ali estará. Já no Velho Testamento nós vimos isso. Jonas orou a Deus aonde ele estava. De onde ele orou a Deus? Do ventre de um grande peixe. Ele orou a Deus. Deus está em todo lugar onde Ele quer estar. Ele nos ouve onde quer que nós estejamos. Por que nós viemos à igreja? Porque aqui nós estamos reunidos como povo de Deus. Estamos buscando a presença de Deus juntos, como igreja, como povo de Deus. Mas o povo de Deus, o povo de Judá naquela época, o povo de Israel, tinha essa noção que Deus estava no seu templo. Quando alguém queria buscar a Deus, quando alguém queria buscar a presença de Deus, ia lá ao templo. Isaías foi lá para buscar a presença de Deus. E ele foi com desejo sincero no coração. E Deus tinha um plano para Isaías. Tanto que, quando ele buscou a presença de Deus, Deus realmente se mostrou a ele. E Deus queria mostrar a Isaías o seu caráter. Vejam que o versículos 1 a 4, a maneira como Deus apareceu a Isaías em visão, Deus não queria deixar simplesmente Isaías desnorteado com aquela visão, não. Deus sempre tem propósito em tudo que faz. E Deus queria mostrar a Isaías o seu caráter com aquela visão. E Deus mostrou primeiro o seu poder.
versículo 1, diz que ele viu o Senhor assentado sobre o quê? Um alto e sublime trono, um trono maravilhoso, um trono sublime. Lá no Museu Imperial na Petrópolis, tem o trono lá de Dom Pedro II, pintado, né, a tinta, né, de ouro, folheado a ouro e tal. Pode imaginar algo muito mais sublime que isso. Impactou Isaías assim de uma maneira enorme, né? Aquele alto e sublime trono. E o seu séquito, o seu exército celestial enchia o templo. Deus mostrou dessa maneira a Isaías o seu poder. Deus é o Criador todo-poderoso de todo o universo. Cientistas buscam explicar como o universo surgiu. E alguns, na sua arrogância, por não quererem se humilhar diante do poder, da grandeza de Deus, alguns desses cientistas, como Stephen Hawking, elaboram teorias para dizer que o universo sempre existiu, que o universo é eterno e nunca foi criado. Que absurdo, né? Todo efeito tem a sua causa. O universo um dia foi criado. Isso é aceito pela comunidade científica hoje. Já se é capaz até de descrever matematicamente como foi esse momento do surgimento do universo. Só que é um mistério para todos os cientistas. O que era antes do universo surgir? Por que o universo surgiu? De onde veio a sua matéria-prima, se antes nada existia? Deus é o Criador todo-poderoso, eterno. E Rei todo-poderoso do universo. O ser humano se acha muito. Cada um de nós acha que manda na sua vida. Cada um de nós se acha muito. Eu mando no meu nariz. Cada um de nós quer ser o reizinho da sua vida. Mas Isaías viu Deus assentado sobre um alto, sublime trono. Um trono acima de tudo e de todos. E um trono inigualável. Inigualável. Deus Todo-Poderoso está acima de tudo, de todos. Deus governa o universo. E Deus dirige a nossa história. O ser humano pensa que está acontecendo na história. Mas Deus está dirigindo a história para aquele desfecho e que está próximo. Por tudo aquilo que a Bíblia tem ensinado, por tudo aquilo que Jesus falou a respeito da sua volta. Se nós estamos discernindo os tempos, comparando com a palavra de Deus, nós percebemos. Está cada vez mais próximo. E tem muita gente aí alienada, brincando com coisa séria, ao invés de prestar atenção nisso. Deus é todo-poderoso. Ele mostrou isso para Isaías. Quando Isaías buscou a sua presença, Deus mostrou mais do seu caráter. Deus mostrou para Isaías que ele é totalmente santo. O que os anjos diziam? Os serafins, os querubins, os seres celestiais clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O hebraico é uma língua, a língua que foi escrita no Velho Testamento, ela é meio pobre, especialmente em adjetivos e advérbios. Então, para destacar a santidade de Deus, em vez de dizer Santíssimo é o Senhor, eles disseram o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Para dar a ideia de que Deus é santíssimo.
totalmente santo. Em Deus não há nenhuma injustiça. Em Deus não há nenhum erro. Deus é totalmente santo. Portanto, muito diferente de nós, que somos pecadores. Portanto, totalmente intangível, totalmente inatingível por nós pecadores, porque Ele é totalmente santo. Agora, Deus também mostrou para Isaías a sua misericórdia, a sua graça, porque quando Isaías teve essa visão do caráter de Deus, do seu poder e da sua santidade, o que Isaías percebeu? O seu pecado. E percebeu que seu pecado deveria ser punido com a morte. Mas o que aconteceu? Um anjo tirou uma brasa, da onde? Do altar, para purificá-lo. Aquele altar do templo representava o quê? A misericórdia de Deus, o caráter de Deus totalmente misericordioso, porque Ele ensinou aquele povo, ao povo de Israel, para sacrificar animais sobre aquele altar, para lembrar aquele povo que um dia Ele enviaria o Cordeiro de Deus, Ele enviaria alguém para ser sacrificado em nosso lugar, pelo nosso pecado, para nós sermos perdoados dos nossos pecados, para nós podermos ter acesso verdadeiro, total e livre a Deus. Aquele altar representava a misericórdia de Deus. E quando aquele anjo tocou os lábios de Isaías com uma brasa tirada do altar, estava sendo manifesta ali com Isaías a misericórdia de Deus, a graça infinita de Deus ao perdoar, ao purificar. Então Deus mostrou para Isaías, quando Isaías foi buscar a sua presença, Deus mostrou o seu caráter, o caráter de poder, de santidade, de misericórdia. Quando buscamos a presença de Deus, Deus realmente nos mostra o seu caráter. Tem gente que busca a presença de Deus só para pedir. Mas se nós desejamos realmente a presença de Deus, com toda a sinceridade, se nós realmente queremos conhecê-lo, Ele quer nos mostrar o seu caráter. Olha, meus queridos, e aí o que aconteceu? Confrontado com o caráter de Deus, Isaías entendeu, Isaías percebeu a sua condição de pecador e condenado, como nós já citamos. Quando ele viu a grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a perfeição de Deus, o que ele disse? Versículo 5: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Tem muita gente que diz assim: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Mas olha o que Isaías lembrou logo: eu tenho lábios impuros. O que pode tornar nossos lábios impuros? Muita coisa, né? Pode tornar nossos lábios impuros. Palavras ofensivas, brincadeira com coisa séria, né? Deboche, debochar das coisas de Deus, das coisas santas. A mentira. A mentira. E diante de Deus, diante da presença de Deus, Isaías percebeu logo isso.
Ele não ficou lembrando que não matava, não roubava, não isso, não aquilo outro, não adulterava. Ele lembrou: tenho lábios impuros. Meus queridos, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais Deus nos mostra a nossa condição de pecadores. Se você está realmente buscando a presença de Deus, Deus vai lhe mostrar. Deus vai colocar o dedo na sua ferida. Deus coloca o dedo na minha ferida. Cada vez que eu estou lendo a palavra de Deus, eu encontro conforto quando preciso de conforto. Cada vez que eu lendo a palavra de Deus, eu encontro sabedoria quando eu estou precisando de sabedoria. E tantas vezes, quando eu estou precisando de correção e estou lendo a palavra de Deus, Deus bota o dedo na minha ferida e mostra o meu pecado. Quando nós buscamos a presença de Deus, Deus mostra a nossa condição de pecador. Você é capaz de reconhecer isso? Você tem coração sincero diante de Deus? Você é capaz de reconhecer que é pecador? A Bíblia diz que todos pecaram. Está lá na Epístola aos Romanos. Todos pecaram e estão separados da glória, da presença de Deus. Lá a Epístola aos Romanos também diz que o salário do pecado é a morte. E foi exatamente isso que Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, eu vi o Senhor, eu vou perecendo, e eu sou um homem de lábios impuros. Deus não pode tolerar o pecado na sua presença. E a Bíblia diz que haverá o juízo final, quando todos prestarão contas a Deus. E a Bíblia diz que não há pecado que ficará encoberto naquele dia. Cada ser humano é livre para fazer suas escolhas. Deus nos deu essa liberdade de escolha. Mas cada ser humano também é responsável pelas consequências de suas escolhas. É interessante que as pessoas querem liberdade, mas não querem responsabilidade, né? As pessoas querem fazer o que bem entendem, mas depois não querem arcar com as consequências. Tantas vidas destruídas. Pessoas que não pensaram nas consequências e saíram por aí fazendo tudo que bem entendiam. Quantas vidas destruídas. Quantas vezes eu já ouvi tantas pessoas me dizendo: pastor, se eu pudesse, eu voltava atrás, tudo que eu fiz. Quantas vezes eu ouvi isso? Depois que já era tarde, que não dá mais para desfazer o que foi feito. Deus, na sua graça, dá perdão para os pecados. Mas aquilo que foi estraçalhado, muitas vezes não tem como refazer. Deus, na sua bondade, muitas vezes Ele age de maneira que nós nem sabemos prever, né? Deus muitas vezes nos surpreende, mas há tanta coisa que o homem, de maneira irresponsável, faz. Depois as consequências ficam. Quantas famílias destroçadas, quantas vidas destruídas, por pessoas que foram irresponsáveis nas suas escolhas. Somos livres, sim, para escolhermos, mas há as consequências. E um dia todos prestarão contas a Deus, o dia do grande acerto final com Deus, que a Bíblia fala. E Isaías percebeu isso: vou perecendo, porque vi a glória de Deus e sou um homem pecador de impuros lábios.
Você é capaz de, diante de Deus, se colocar diante de Deus e perceber isso? E admitir isso? Sou um pecador, não mereço senão a condenação de Deus. Quase todos nós nos colocamos num pedestal, né? Não, eu sou um cara legal, eu sou muito certinho, puxa, eu sou bom demais, isso, aquilo, outro e tal. Preciso fazer que nem Isaías. Descer desse pedestal. Se humilhar diante de Deus, Senhor, realmente eu sou pecador. Senhor, eu mereço realmente a sua condenação por causa do pecado. Foi quando Isaías fez isso que ele foi alvo da misericórdia de Deus. Diante da presença de Deus, ele percebeu a sua condição e diante de Deus admitiu: ai de mim, vou perecendo, sou homem de impuros lábios. E aí o que aconteceu? O anjo veio com a brasa daquele altar, tocou nos seus lábios e disse o que para ele? Versículo 7, a tua iniquidade foi tirada e purificado os teus pecados. Ele foi perdoado pela misericórdia, pela graça de Deus. Ele não fez nada ali para ser perdoado, se não admitir o seu pecado, se não admitir diante de Deus que era um pecador que só merecia condenação. Então Deus fez aquele anjo tirar ali uma brasa do altar, tocar nos lábios dele, purificá-lo, perdoá-lo. Aquele altar, como eu já falei, lembrava o sacrifício que Jesus faria mais ou menos 7 séculos mais tarde. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, mas o sacrifício de Cristo já valia para antes, sim, porque aquelas pessoas, quando sacrificavam animais no altar, pela fé, estavam dizendo que criam na providência de Deus, na misericórdia de Deus, mesmo que ainda não entendessem todo o plano de Deus. Mas ao sacrificar o animalzinho, eles diziam: eu creio na misericórdia de Deus, eu creio que Deus vai mandar alguém, vai fazer algo para substituir o meu castigo e perdoar o meu pecado. E quando Jesus veio, João Batista, que era um pregador, que veio preparar o povo para a vinda dele, João capítulo 1, versículo 36, João Batista apontou para Jesus e falou para os seus discípulos o seguinte: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías foi purificado do seu pecado, foi perdoado por esse Cordeiro de Deus, por Jesus Cristo, que veio. Deus que se fez homem, sem pecado algum, pôde então lá na cruz assumir o nosso castigo, pôde lá na cruz assumir o pecado de cada um de nós. Olha, quando nós estamos diante de Deus realmente, quando nós buscamos a Deus realmente, que nós entendemos o seu caráter, que nós admitimos a nossa condição de pecadores, aí Deus pode usar de misericórdia para conosco, como usou com Isaías e o perdoou. E mais, ele perdoado, ele também estava completamente transformado, tanto que Deus lançou um apelo para ele, né? Porque agora ele estava em condições de ouvir esse apelo de Deus, porque ele já tinha sido purificado e perdoado por Deus, completamente transformado por Deus. O que Deus falou para ele? Qual foi o apelo? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E agora, perdoado, transformado por Deus, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Olha, meu querido, Deus quer perdoar você dos seus pecados.
Deus quer transformar você e Deus quer dar para você uma nova perspectiva de vida. Uma vida com sentido, uma vida com significado a serviço dele. A nossa vida só tem realmente significado, só tem realmente uma perspectiva quando nós somos perdoados, transformados por Deus e estamos a serviço dele. Porque para isso Deus nos criou, para nós vivermos na presença dele e a serviço dele. Quando nós vivemos na presença de Deus e a serviço de Deus, então realmente a nossa vida é plena de sentido, de significado, porque foi para isso que ele nos criou. E eu gostaria que, meu amigo, eu queria convidar você a se render à presença de Deus. Pare de resistir à presença de Deus. Talvez você não queira a tenaz de Deus tocando na sua boca, né? Imagine uma brasa tocar nos lábios. Queimou, doeu, né? Mas em seguida Isaías teve a alegria de saber que estava perdoado e purificado. Às vezes o que Deus quer arrancar de nós, às vezes o que Deus quer tirar de nós, às vezes a gente está tão apegado com determinadas coisas, com determinados pecados, que às vezes a gente acha que vai ser doloroso, e às vezes a gente não quer se render à presença de Deus. Mas se você quer realmente conhecer o caráter de Deus, se você quer realmente reconhecer que é pecador diante de Deus, se você quer realmente ser perdoado, transformado por Deus, você precisa de fato se render à presença de Deus. Ao invés de fazer como Adão e Eva, que se esconderam, você tem que vir à presença de Deus, do jeito que você tiver. Tem gente que tem aquela historinha, não, primeiro eu vou consertar a minha vida, depois eu vou me render à presença de Deus, depois eu vou me entregar a Jesus. É Deus quem faz a obra, como fez em Isaías. Se nós queremos, se nós realmente decidimos, se nós realmente nos rendemos, se nós tiramos todas as barreiras que colocamos para Deus, se nós realmente nos rendemos para Ele. É isso que eu quero convidar vocês a fazer. Renda-se à presença de Deus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para Ele ser o Salvador, para Ele ser o Senhor da sua vida, para Ele lhe dar a certeza da vida eterna, para Ele lhe dar essa certeza do perdão dos pecados, a vida transformada, plena de significado, né, com essa alegria tão grande, que é essa certeza de que estou perdoado. Quando terminar a minha vida aqui, ao invés de juízo, eu vou para a presença de Deus. Entrega a sua vida a Jesus. Renda-se à presença de Deus.